Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, né, para vocês aí. Bom dia, boa noite, no seu horário que vocês estão vendo o vídeo. E nossa aula de hoje, nós estamos falando, né, de sistema imunológico. E hoje nós vamos falar de algo bem interessante, que é o transplante de órgãos, né? Então, vou voltar um pouquinho ali na nossa última aula, onde a gente falou, né, sobre o nosso sistema imunológico e como que funciona. Então, nosso sistema imunológico, ele é a nossa defesa do nosso organismo, né? Ele que promove toda a defesa do nosso corpo através das nossas células de defesas que chama leucócitos. Então, nós temos aí uma série de células de defesa que nós chamamos elas, né, de leucócitos. Cada tipo aí de micro-organismo, né, nós temos uma célula de defesa apropriada para matar ou para neutralizar esse micro-organismo. Lembrando que nós temos 4 tipos de micro-organismos: a bactéria, o vírus, o protozoário e o fungos, né? Então, nós temos aí 4 tipos de micro-organismo existente. Fora, né, situações no meio extracelular, como, por exemplo, poeira, o pólen, que também pode causar aí, né, uma infecção e uma inflamação. Vimos também sobre as inflamações, que é sempre o que ocorre, uma inflamação é através aí, né, de algo no meu meio extra, que seria aí, no caso, como por exemplo, cortes, pode gerar uma inflamação, micro-organismos pode gerar uma inflamação, que vou ter o edema, né, que é o inchaço, a vermelhidão e aumento de temperatura do local, tá? Então, sempre vai ocorrer esse tipo de situação aí quando eu tenho uma inflamação. E aí, as minhas células de defesa, elas vão tentar me defender, né, dessa inflamação também. Uma outra situação que a gente falou na outra aula, que foi sobre as vacinas, né? Que é quando o nosso corpo, nós temos 2 tipos de imunização, né? Nós temos a imunização inata, que é a primeira, aí que nós, quando a gente tem contato, o primeiro contato com o micro-organismo, e depois nós temos a segunda, né? Que é quando nós temos a produção aí das células T, que são a produção de anticorpos, né? Então, na segunda aí, eu tenho a produção de anticorpos. E tenho também uma resposta imunológica através da vacina, que é quando é colocado, né? Provocado essa resposta do meu organismo através da vacina. Uma outra situação que também acontece é os soros, né? Porém, o soro, ele não tem aí a produção de anticorpos, né? Ele somente é realizado aí para combater, por exemplo, aquele veneno naquele momento. Falamos também na produção do soro, que ele é produzido, né? Então, é colocado veneno, por exemplo, no cavalo, e aí é produzido o anticorpo naquele cavalo, e aí se colhe esse anticorpo, e aí, quando o paciente precisa, né, desse soro, é aplicado. E somente na rede pública, no SUS, que é fornecido os soros. No caso aqui do Brasil, que é produzido pelo Butantan, né? Que é onde produz aí a maioria dos nossos soros, certo? Falamos também sobre o IgG, o IgM, né? E o IgE, né? Falamos também do IgA, que o IgA é o primeiro aí que eu tenho contato, o primeiro anticorpo. Quando eu tenho contato, tem a produção. Depois eu vou ter a produção do IgM, que é quando eu tenho sinal e sintoma na fase aguda. E depois eu tenho a produção do IgG, que é o anticorpo na sua fase crônica, que eu vou ter ele aí por toda a vida, não transmito mais a doença, porém eu tenho uma modificação. Certo? Então, dei uma resumida aí na nossa última aula para a gente iniciar a falar aí nos nossos transplantes. Vou dar um tempinho para vocês pararem ali o que eu falei, dar uma anotaçãozinha, olhar no que vocês já anotaram, para a gente dar continuidade.
Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala aí de implante, né? A gente vai falar aí de uma situação que acontece no Brasil, né? Que hoje o Brasil ele é um dos maiores programas públicos de implante, né? Transplante aí de órgãos e tecidos em todo o mundo. Então, com 548 estabelecimentos de saúde, 1.376 equipes médicas autorizadas a realizar esses transplantes, né? No Sistema Nacional de Transplante, está presente em 25 estados do país por meio das centrais estaduais de transplante. Então, nós realizamos transplantes, né, em todos os cantos do país, né? Então, em todo lugar a gente está realizando transplante aqui no Brasil. Diferente de outros países, onde o transplante ele é muito mais difícil, né, do paciente chegar a ter aí, fazer um transplante devido à burocracia, devido a várias papeladas, né, poucas pessoas, poucos locais fazendo transplante. Então, tem lugares que é muito mais difícil da realização de transplante. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é um doador, né? Para você ser um doador, não é necessário fazer nenhum documento por escrito. Basta que sua família esteja ciente da sua vontade, por exemplo, né? Quando for constatada a morte encefálica do paciente, uma ou mais partes do corpo que estiverem em condições de serem aproveitadas poderão ajudar a salvar vidas. Isso eu acho muito importante, porque às vezes o que acontece, né? Na hora ali, né, a família ela tá muito, vamos falar assim, chocada, né, com a morte de um ente querido, que é normal, e aí a família fala não pro transplante de órgão, por achar, por exemplo, que a pessoa vai ficar lá aberta no velório, enfim, né, acha várias coisas, sendo que não é verdade, que as pessoas nem percebem, por exemplo, que foi feita a retirada ali de um coração, que foi feita a retirada de um pulmão, né? Então, ninguém ali em volta no velório fica sabendo que a pessoa doou os órgãos, porque é fechado normalmente, tudo normal. E sendo que se não doar, nós acreditamos aí, né, que esse corpo, a matéria que a gente fala, ela vai ficar ali na terra e os bichos vão comer, né? Nós vamos nos deteriorar ali na terra e os bichos vão fazer ali a nossa decomposição, igual qualquer outro animal aí, quando a matéria morre, né? Então, a doação do órgão aí, ela é muito importante e infelizmente não é tão falada. Não é tão falada nas nossas famílias, não é tão falada nas nossas rodas de amigo, né? A gente não comenta sobre isso. E é um assunto bem interessante, um assunto bem legal, que vale a pena, né? A gente conversar, deixar as pessoas na nossa volta já cientes. Só que, se mesmo assim, né, caso você queira, nós tem também um site de transplante que você pode entrar, fazer ali o seu cadastro, tá? E deixar por escrito, e aí, caso quando aconteça algo, eles vão consultar, né, se você tem esse cadastro, e aí com esse cadastro a família não precisa autorizar, porque você já autorizou em vida, né, você já deu a sua autorização em vida, que também é bem interessante. Então lembre-se que alguns órgãos podem ser doados em vida, né, que são eles os rins e a medula óssea. Bruna, como assim? O rim, pessoal, a gente tem dois, né? Então, o paciente ele pode fazer parte aí, pode transplantar um rim para um outro paciente. E a mesma coisa acontece com a medula óssea, né? Não sei se vocês já viram crianças, né, que têm ali o câncer, a leucemia, e aí os pais engravidam, né, de uma outra criança, né, para poder fazer esse transplante de medula. Por quê? Porque a medula óssea ela é muito difícil de ser compatível. Nós também fazemos o cadastro, né, para sermos doador de medula óssea. Eu tenho esse cadastro, né, e fica ali no banco de dados. E aí, quando eles precisam, eles jogam nesse banco de dados. Porém, é muito, muito difícil uma pessoa sem ser da família ser compatível. Dentro da própria família já é difícil alguém ter ser compatível. Na maioria das vezes, a compatibilidade são entre irmãos, tá? Então, por isso que eu estou falando que os pais engravidam, né?
para ter aí a medula aí do outro filho. Já teve casos ainda aqui em Fernandópolis, não sei se vocês lembram, ele chama João Pedro, né? Os pais engravidaram, a irmã era compatível, só estava esperando a irmã ter uma idade para fazer a retirada e ele veio a falecer, né? Infelizmente não aguentou, mas a irmã era compatível com ele. Então acontece várias situações dessa forma. E então entre irmãos é mais fácil de ter essa compatibilidade do que outras pessoas, mas pode acontecer, né? Pode acontecer que você é compatível com uma outra pessoa que não tem nada a ver com sua família, mas as probabilidades são mínimas. Então, vamos falar de alguns transplantes, né? Então, o transplante de córnea, né? Que é um transplante muito usado, que é o de córnea. Aqui, né? É um transplante de córnea, ó. Olha como ela era, né? A córnea era toda embaçada, tudo mais. Fez o transplante para uma córnea limpa, né? Transplante de face. Esse aqui, lá nos Estados Unidos, aconteceu. O primeiro transplante de face total. Né? Pode perceber que a gente tem aí o transplante de face de partes, né? Então, tirou uma parte, implantou em outra e tal, tal. Nos Estados Unidos, nós tivemos uma paciente de transplante de face total já, que a gente já consegue fazer. Então, ó, transplante de córnea, transplante de face. Aqui esse é o que é o total que eu tô falando para vocês, tá? Ela era desse jeito, né? Ela teve um problema de saúde, ficou dessa formato, né? Que ela, na verdade, ela teve um acidente, então ficou desse formato. Ela estava assim, né, com o transplante ali de partes do rosto, e hoje ela é essa última fotinha aqui, que ela fez o transplante total de face. Esse é um transplante de rim, esse é um rim, né, então é transplante renal. Transplante de coração, né, transplante de pulmão, então aqui nós temos um pulmão totalmente danificado. Esse pulmão parece muito o pulmão de paciente fumante, tá? Que é desse jeito, dessa coloração bem escura. E aqui um pulmão limpo, né? Vou voltar aqui. Então, ó, nós falamos os transplantes de córnea, de face, de rim e de coração. E de pulmão. Esses aqui são alguns filmes, né, que a gente fala de transplante. Os Turistas são muito bom, esse filme. Então, né, quando a gente fala aí de transplante está diretamente relacionado aos valores morais, éticos e religiosos de cada pessoa. Para ver o entendimento do público e a aceitação do transplante e da doação de órgãos pela comunidade, é importante salientar que muitas mudanças socioculturais são necessárias. Eu vou deixar aqui, pessoal, para vocês anotarem os tipos de transplantes para a gente dar continuidade, tá bom?
Então, pessoal, continuando aqui, né? É importantíssimo a gente entender, quando a gente vai falar agora nas nossas próximas videoaulas, né? Sobre aí o caso, né, do respeito também ao paciente aí, né, a bioética que a gente fala, que o que é a bioética? Bioética é o respeito aí pela vida, né, bio quer dizer vida, né, então ética sobre a vida, né, então a gente tem que entender sobre essa bioética, sobre essa ética, sobre esse paciente que está ali, que acabou de falecer, né? E toda vez que a gente fala de transplante, a gente vai falar também nos próximos vídeos, a gente vai entender sobre religião, né? Algumas religiões, nós não temos nenhuma por escrito, né? Que não pode ser feito o transplante, porém a gente sabe, né? Que algumas religiões não permitem aí a realização de transplante. Então a gente vai falar sobre também, né? Sobre essas questões e como nós temos que nos portar diante disso, né? Então, o respeito aí, ó, é conferido ao corpo do morto, né? Uma característica de todos os sistemas de crenças religiosas de códigos morais seculares. O corpo representa a memória da vida passada, que deveria ser guardada tão próxima quanto possível da pessoa amada. Perder o respeito pelo corpo de um ser humano morto significa desrespeito por esta pessoa. Né? Então, toda vez que nós falamos aí de um paciente morto, né, nós devemos ter o respeito por este paciente, né? Como se esse paciente estivesse ali, porque ali é uma vida, né? Que se foi, é uma família que está ali, e ali a gente tem uma representatividade muito grande, né, de uma vida. Nenhuma religião, né, que foi o que a gente estava falando, proíbe formalmente a doação ou recebimento de órgãos, ou encontra o transplante de doadores vivos ou falecidos, tá? Então, nenhuma religião tem por escrito, o escrito que eu falo é formalmente registrado em cartório, né, com devidas leis ali, nenhuma religião tem por escrito. Então, vou voltar aqui para vocês copiarem. Então, embora, pessoal, a doação aí represente uma conduta social, né? Podemos intuir que ainda não foi incorporada a moral comum por diversos aspectos, né? Então, vou falar alguns, que é o descrédito do funcionamento e estrutura do sistema de saúde, relação de confiança entre profissional de saúde e paciente, confidenciabilidade de doador, né? Caráter inovador e recente dessa possibilidade terapêutica ainda em construção, né? Então, por esses fatores aí, nós temos muitas pessoas, né, que desacreditam do transplante e até mesmo da doação de órgão, né? Por esses diversos tipos aí de fatores que agregam, né? Falo assim, é difícil a gente falar sobre o transplante e não falar do preconceito que existe no transplante e na doação de órgãos. Então, aqui é a bioética, que é a ética, a ciência da moral, que por sua vez trata dos costumes e dos deveres, né? Define e codifica as normas das atividades humanas. Eu vou
deixar aqui que vai cair no final no final da nossa aula, tá? Perguntando sobre a bioética. Então, a bioética é uma ética, né, que estuda a conduta humana, essencial à vida em todos os aspectos, seja ele pessoal, familiar, social e profissional. Ela envolve a educação, né, do nosso caráter, temperamento ou vontade pela razão. Então, a bioética enfoca questões relativas à saúde e à vida humana e está intimamente ligada à ideia de justiça e igualdade. Vou deixar para vocês copiarem.
Mais uma, né, que agora é o Mendes, que falou que a bioética é o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida, dos cuidados da saúde, da medicina, que essa conduta é examinada à luz dos valores e dos princípios morais. Pessoal, eu trouxe várias aí determinações, né, do que é bioética, mas todas falam sobre a mesma coisa, né, que a bioética aí, ela é o estudo aí da ética na vida, né, tanto de seus caráteres, respeito, né, sobre a vida, ainda mais sobre a vida desse paciente que está ali, né, que acabou de vir a óbito. Já para vocês copiarem. Então, né, tem como por objetivo a busca aí de benefício, né, e garantia da integridade do ser humano, tendo como fio condutor o princípio básico da defesa da dignidade humana. Assim, serve de campo para refletir e discutir questões, auxiliando as pessoas a tomarem decisões. Então, essa aí é a bioética, né, que é a ética da vida. Esse assunto sobre doação de órgão e tecido para transplante é uma discussão ética que pretende formar a base para uma conduta correta e justa, apoiando a responsabilidade de certos atos, como, por exemplo, não matar. Foi o que a gente estava falando, né, no início aí da nossa aula, que quando a gente fala, né, sobre essa parte de transplante de órgão, as pessoas têm muito preconceito justamente por achar que a pessoa vai ficar totalmente ali, né, destruída no caixão e tudo mais, sendo que não é isso a verdade, né, que ela vai certinha ali pro caixão e ainda vai estar salvando uma vida, né.
Então é importante a gente entender, né, toda essa parte para estar também alertando. Aqui a gente fala, né, que a bioética pode ser compreendida como a luz de vários modelos. O mais difundido no Brasil e que fundamentam as normas para a realização de pesquisas de seres humanos no país é o modelo de princípios, que adota 4 pilares: a autonomia, a beneficência e a não maleficência e a justiça. Porque antigamente, né, utilizava ali, tinha pessoas que matavam outras pessoas para a realização de transplante, né? Então é sobre isso que a bioética ela vem falar, que a gente tem que ser tudo regrado na lei, né? Tudo ficar sempre na lei para ser o mais certo possível. Deixar para vocês copiarem. Então, o que quer dizer, né, quando a gente fala que a beneficência e não a maleficência, né, que é um dos princípios mais conhecidos e uma definição mais simplista, né, que significa por não causar dano, né? Então, significa a obrigação de garantir o bem-estar do indivíduo e desenvolver a informação para tornar mais fácil no futuro dar essa garantia, ou seja, a não maleficência, ou seja, é a definição mais simples, né, para não causar dano a nenhum paciente, né? Então, a gente tenta ali da forma mais respeitosa para não causar nenhum dano nem ao paciente, nem à família desse paciente também, né?
Então, a justiça, esse princípio exige que a distribuição de danos e benefícios sejam justas. Em nome da justiça, que toda atenção, todo cuidado e todo sistema de saúde devem ser justos. É o princípio da justiça que garante a distribuição e equivalente universal dos benefícios. Então, todo mundo tem os mesmos direitos, né, à saúde aí, né, no nosso país, né, com a graça de Deus. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que garante, né, a todo cidadão brasileiro, né, o direito à saúde, coisa que antigamente nós não tínhamos, que era somente pessoas que tinham carteira assinada que poderiam aí ter acesso à saúde. Hoje não mais. Claro que nossa saúde é precária demais, né? Tem muita coisa aí para melhorar, porém tem muitas coisas boas. É um sistema muito bom, né? Mesmo aí com toda a corrupção e roubos
que a gente tem no nosso sistema de saúde, né? Nós temos alguns centros de saúde, por exemplo, muito bom. Por exemplo, o Hospital do Câncer, parte de transplante, Hospital da Criança em São José do Rio Preto, que são referências aí na América Latina, né? De um trabalho muito bom que é realizado, né? E graças a Deus nós temos a justiça aí para garantir esse atendimento para todo mundo, né? Um atendimento igualitário, um atendimento único para todas as pessoas. A autonomia, né, que é de acordo com sua origem grega, significa autogoverno, referindo-se ao grau de poder da pessoa de tomar decisões que afetam a vida, sua integridade físico-psíquica, suas relações sociais. A pessoa autônoma é aquela que se delibera e escolhe seus planos, sendo ainda capaz de agir com base nas deliberações. Essa autonomia, quando, por exemplo, o paciente vem a óbito, não é mais do paciente, né, e sim do seu responsável. No caso, se o paciente for casado, é da esposa ou do esposo, e se não for, é dos pais, né? No caso aí da mãe, e depois aí, se não tiver a mãe, no caso, o pai, se não tiver o pai, começa pelos avós maternos e assim sucessivamente, tá? Então, por isso a importância de deixar avisado as pessoas próximas, né, sobre a vontade, né, de realização aí de um transplante, né, de doação de órgão é interessante. E também sobre o transplante, né, porque tem pessoas que não aceitam a realização de transplante nos seus filhos, e seus filhos são menores de idade. E aí a pessoa que é responsável, então menor de idade, ele não tem autonomia, né, no caso aí sobre os seus atos. Porém, como eu disse para vocês, a religião não tem nada ortogado, né, e na justiça que prove ali que não pode e por que não pode a realização, né, de transplantes de órgãos em algumas religiões, né. Gente, já conversei até que eu fui atrás para entender melhor sobre essa religião, sobre um trabalho que a gente fez na época na faculdade, e eles argumentaram, né, que o único sangue que pode entrar dentro de nós é o sangue de Cristo. E por isso que eles não aceitavam o transplante de sangue, por exemplo, né, que era ali a colocação de sangue, de bolsa de sangue. Porque teve um caso, justamente em Votuporanga, onde teve uma criança que precisava de uma transfusão sanguínea e o médico, né, um bebê que nasceu e a mãe não quis que realizasse, falou que ele preferia que o filho dela morresse do que a realização da transfusão. E o médico realizou essa transfusão e aí a mãe não quis mais o filho. Então, foi o maior falatório, na época eu estava fazendo faculdade ainda, né, e aí nós fomos aí pesquisar sobre esse caso, né, nesse caso, assim, eu falo assim, sobre essa situação. E aí eles alegaram isso, né, e tudo mais. Nessa época aí até mesmo o pastor entrou no meio, né, tentando conversar com a mãe, né, sobre o abandono da criança, muita coisa, né, envolvida. Mas é o que a gente está falando aqui. Tanto a transfusão sanguínea quanto um transplante, por exemplo, um transplante de órgão, para o órgão ele ser transplantado, o órgão ele precisa ainda estar com sangue, tá? Não tem como eu transplantar um órgão de uma pessoa para outra sem ele estar ainda com sangue. Por isso que ele tem que ser muito rápido. O transplante ele não pode esperar. Teve até mês passado que vieram buscar aqui em Fernandópolis um órgão de um paciente, o coração, e eles vieram de helicóptero, né, e levaram de novo para São Paulo. Por quê? Porque precisava chegar o mais rápido. Não dava para mandar, por exemplo, ali por uma ambulância, né, por um carro refrigerado. Não teria como. Teve que ser por helicóptero porque não dava tempo, né, porque estava com pouco sangue. Então a gente tem que entender que eu preciso, quando eu faço esse transplante, eu realizo esse transplante com sangue. Então ele ainda tem o sangue ali de uma outra paciente. Porém, o nosso corpo, dentro de 24 horas, ele já consegue realizar toda a troca de sangue desse órgão, tá? Por sangue nosso, né? Do próprio paciente já, né? E assim, como a gente falou, não, a religião ela não tem nada ortogado. Claro que vai de paciente, de pessoa para pessoa, né? Porém, essa autonomia você fala sobre você, não sobre o outro, por exemplo, um bebê, uma criança, né? Mesmo que ela é seu filho.
Então é bem complicado. Então já a pessoa ela tem que aceitar também o transplante, se ela tiver em suas, né, integridade, tá? Psíquica, por exemplo, não adianta a pessoa estar lá entubada, tomando morfina, né? Porque a morfina ela causa alucinação, e aí a pessoa ela ter que falar algo, né? Por exemplo, ter que falar se sim ou que não. Não existe isso, né? Agora, desde que ela esteja na sua integridade físico-psíquica, é perguntado, é assinado um termo se a pessoa quer ou não esse transplante, certo?
deixar aqui a justiça também para vocês estarem copiando, tá? Então, se eu perguntar nas perguntinhas no final da aula aí, no caso, se o transplante de órgão ele tem que ser autorizado, sim, o transplante de órgão tem que ser autorizado. Pode ser tanto aí, né, pelo paciente, quanto por alguém, no caso aí, alguém da família, né? Então, tanto pode ser, tá, pessoal? Pode ser autorizado. Tem que ser, né, autorizado. Só é pelo alguém da família se a pessoa não tiver, né, em suas atividades, né, físico e psíquicas. Então, a legislação, né, brasileira, ela se refere aos transplantes por ser considerada bastante atualizada, né, tendo vista princípios fundamentais que vivem norteando internacionalmente os países que realizam tais procedimentos. O atual Código de Ética Médica vigente, né, desde 1988, já possui aí 4 artigos disciplinando a questão de transplante, né? Então, esses artigos, segundo a legislação, eles obrigam o médico a participar da verificação da morte encefálica e retiração de órgãos interditos ou incapazes, proíbem o médico de deixar de esclarecer o doador e o receptor acerca dos riscos envolvidos no procedimento e sobre a comercialização de órgãos humanos, que é crime, né? É tráfico, não pode ser vendido. Então não existe aí venda, né? De órgãos humanos. E garante assim o esclarecimento necessário para o consentimento por parte do doador e do receptor, com respeito à autonomia de cada um. Então, cada um pode escolher aí, né? No caso, se quer tanto doar quanto receber um órgão. Porque também, quando a gente faz um transplante, o organismo ele pode rejeitar esse transplante, né? Porque é um órgão diferente, um órgão de outra pessoa. Então, ele pode ali fazer rejeitar. Nós temos medicamentos utilizados que é dado a esse paciente para não realizar a rejeição deste órgão. Porém, pode acontecer, tá? A rejeição desse órgão pode acontecer e ter que vir fazer a retirada desse órgão. Então, o paciente ele fica ciente, né, dos riscos aí dessa possível rejeição.
E aí, né, nós temos aí o tráfico e o comércio de órgãos, que é a recompensa financeira direta a doadores vivos, é prática ilegal, né, como o Brasil, Estados Unidos e Índia, entre outros, mas tem causado muita discussão, que é o tráfico aí de órgãos, tá? O pessoal vende mesmo no mercado negro aí órgãos, né, por um valor exorbitante, né? E até mesmo a retirada desses órgãos, então é bem complicado e é tráfico, né? E é preso aí federal, né? Internacional. Então é bem complicado. Então, no nosso país, e nos Estados Unidos e na Índia e vários outros países, é considerado tráfico.
foda, né? Então, a gente tem aí uma parte que defende, né, o tráfico e comércio de órgãos, que alegam que todas as etapas do processo da doação são remuneradas, desde a do coordenador de capacitação até a equipe de UTI, que assiste o doador após a cirurgia da retirada de enxerto. Sendo assim, por que não retribuir também o doador? Né? Então, pagar aí para quem está doando, para a família que está doando. E os que são contra, né, alegam que todas essas remunerações dizem respeito a serviços profissionais, enquanto que o pagamento do órgão em si constitui um comércio inaceitável de partes do corpo humano que compromete os valores éticos, morais e básicos da sociedade. E vocês, pessoal, qual que é aí a opinião de vocês sobre a venda de órgãos? Então eu quero que vocês escrevam para mim a opinião de vocês baseado aí, né, nos que defendem e nos que são contra, qual é a opinião de vocês sobre a venda, né, de órgãos. Então, vocês me mandem pelo WhatsApp, tá, que vai valer aí como presença de vocês também, o que é a opinião de vocês sobre a venda de órgãos. Vou deixar um tempinho agora, né, para vocês estarem fazendo. A gente vai dar continuidade, tá? No final da aula eu vou dar esse tempo para vocês escreverem aí se vocês são a favor ou contra aí o comércio de órgãos. Então, dê uma pesquisada na internet em artigos científicos e eu quero que vocês escrevam para mim a opinião de vocês, tá? Além disso, os que são contra também acham que os médicos envolvidos na comercialização comprometem seu compromisso, né, ético, que garante a todos os seres humanos um valor acima de qualquer preço. Além disso, acreditam que a comercialização levaria, né, à violação dos direitos humanos básicos da bioética dos doadores quanto aos receptores, né? Então, que não poderia ser feito aí esse pagamento por um órgão. Os que são contra, né? O Papa, por exemplo, a Conferência dos Bispos Católicos, a Igreja Grega Ortodoxa e a Igreja Anglicana, entre outras entidades religiosas, definem-se contra a comercialização de órgão, né? Que não deve ser venda. E também mencionar denúncias de obtenção de órgãos através de práticas criminosas, inclusive, né, o sequestro de crianças e de adultos e adoções de menores e mesmo na execução de prisioneiros pré-selecionados, tais fatos dos quais não temos comprovação, assumem características tão ignosas que não podemos imaginar médicos envolvidos em tais práticas, né? Então, aí nós temos o rapto de crianças, né, para retirar de órgãos e até mesmo de adultos. Então é bem complicado. Mas a comercialização de órgãos, mesmo obedecendo uma normatização, implica num risco incalculável de exploração de doadores no terceiro mundo e numa injustiça para receptores incapazes de pagar esse tipo de transplante. Cabe aos transplantadores, exercendo o papel de defensores dos valores morais da prática médica, agir de forma clara e eficaz com vistas à injustiça social que, inevitavelmente, acompanharia a comercialização de órgãos. A adequada aplicação de princípios éticos por contribuir para evitar alguma dessas injustiças. Eu vou voltar para vocês copiarem aí os que são contra e os que defendem, tá? Então, vamos lá. Então, que defendem, vou deixar aqui para vocês copiarem.
Vou passar aqui, tá, pessoal? Os que são contra.
Os que são contra, né? Vou deixar aqui para vocês copiarem também. Os que são contra.
E aqui, né, a parte da criminalidade, vou deixar também para vocês copiarem. E aí, pessoal, a comercialização, mesmo obedecendo uma normatização, implica no risco, né? A exploração aí de doadores do terceiro mundo e nessa injustiça que a gente estava comentando, tá? Deixar aqui para vocês copiarem também, né? Que essa parte também é importante. Então, cabe, né, aos transplantadores exercer o papel de defensor dos valores morais, né, da bioética que a gente falou agorinha, da prática médica, de agir de forma clara e eficaz, com vistas às injustiças social que inevitavelmente acompanharia a comercialização de órgãos, e a adequada aplicação dos princípios éticos, né, para contribuir para evitar algumas dessas injustiças.
E aí, pessoal, trouxe para vocês, né, os valores, tá, de tráfico de órgãos. Então, olha, aqui é o rim, 102 mil reais. Reais não, perdão, euros. Fígado, 150 mil euros. Pulmão, 150 mil euros. Córnea, 87 mil euros. A medula óssea, 165 mil euros. Coração, 150 mil euros. Pâncreas, 144 mil euros. E as artérias, 10 mil euros. Tá? Então, aqui são alguns valores aí exorbitantes, né? Da lista negra aí do comércio de tráfico de órgãos. Triste, né? Então, aqui é um anencéfalo, tá? Ausência de encéfalo. O termo, contudo, é impróprio por quanto a malformação consistente na associação acraniana com desenvolvimento rudimentar de outras estruturas do sistema nervoso. Então, aqui é um anencéfalo. E o uso de portadores de anencefalia como doadores de órgão ganhou destaque mundial a partir de 1987, de um transplante cardíaco com êxito, no qual o doador era um anencéfalo, tá? Aqui, um anencéfalo. Os problemas morais detectados em tal procedimento levaram o Comitê de Bioética da Sociedade Canadense, né, de Pediatria a analisar os aspectos bioéticos envolvidos nesse tipo de doação de órgãos, cuja conclusão deram origem a recomendações acerca da utilização específica de anencéfalos como fonte de órgãos para transplante. Né? Então, nem todos os anencéfalos poderiam ser utilizados, poderiam ser mortos aí, né, para reutilização de órgãos. A recomendação podem ser resumidas em três principais pilares: o consentimento dos pais, o respeito intransigente aos critérios de morte encefálica e a limitação do tempo e a manutenção artificial do doador. Né? Então, só quando ele vir mesmo a falecer, né, ou optação dos pais, porque ele não tem muito tempo de vida, né? Porém, pode ficar aí a critério dos pais desses anencéfalos. Vou deixar para vocês copiarem os pilares aí. E o entusiasmo, né, com os resultados recentes dos transplantes fez com que os olhos da comunidade científica internacional e brasileira especial se voltassem para os anencéfalos, sendo perituriosos, uma vez que sua eliminação por meio de abortamento não é permitida no Brasil, eles poderiam suprir a sempre alegada escassez de órgãos de dimensões apropriadas para neonatos, ou seja, para crianças, né?
Então, ele não pode ser abortado no Brasil, anencéfalo, né? Ele vai chegar até o fim da gestação. E aí ele tem órgãos aí do tamanhos, né, para crianças, né? Mas tudo depende aí da morte aí, né, desse bebê no caso. Vou deixar para vocês copiarem. E aí a resolução 1752, dia 8 de setembro de 2004, foi o primeiro documento brasileiro específico que visou a regulamentação a doação de órgãos portadores de anencefalia. E essa deliberação autorizava a remoção utilitarista de órgãos de anencéfalo considerados natimortos cerebrais. Tão logo eles nascessem, desde que seus pais se manifestassem formalmente favorável nos prazos de 15 dias antes do parto, né, para a realização de doação desses órgãos. Então, como vocês vão aí falar, né, para mim,
sobre o que vocês acham sobre a doação de órgãos, né? Que eu vou deixar o tempo para vocês realizar, vou deixar aí para vocês copiarem e vocês vão me falar a opinião de vocês sobre esses anencéfalos, né? Uma opinião aí muito difícil de ser dada. As possibilidades morais, legais e práticas de se usar o anencéfalo como fonte de órgãos e tecidos para transporte não são tão restritas, que acabam por desestimular a pesquisa científica e a ocorrência de doações nesse sentido. Sabemos que os conceitos de justiça e igualdade são relativos e estamos cientes da situação desconfortável de um indivíduo que é à espera de um órgão. Depende de ordem de inscrição a fim de recebê-lo, de vez que sabemos que todas as vidas têm o mesmo valor. Então, vai entrando, né, lá na fila e vai ficar aguardando esses órgãos para a realização desses transplantes. Então, vou deixar agora um tempo para vocês escreverem a opinião de vocês sobre o transplante de órgãos, ou sobre aí se vocês são a favor ou não do pagamento desses órgãos e a opinião. Espero que vocês me mandem, tá? No WhatsApp e eu aguardo. Beijos, fiquem com Deus e tô aguardando.